fica repetindo que todo mundo é nazista e tá aí o resultado, seus otários. Né? Salve, turma! A eleição de Donald Trump produziu coisas impressionantes. Não, você não está no programa errado, não. Quem deveria estar aqui é Vitor Brown. Mas sabe o que aconteceu com a eleição do Trump? Ele foi escalado para uma nova missão. E aí me mandaram para a China. Eu virei um avatar do Vitor Brown. Não sei se você vai gostar muito, não, mas vou tentar fazer com que seja show de bola! Meu nome é Jorge Serrão, você sabe, você me conhece nos comentários, mas apresentando vai ser uma missão quase impossível, substituir o melhor apresentador da internet brasileira. Mas é isso, tá aqui o pior. Então, como diria Mário Jorge Lobo Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E para mim não é surpresa nenhuma. Para você também não deve ser surpresa alguma. A tendência é muito forte que o Supremo Tribunal Federal não conceda a liberação do passaporte para que Jair Bolsonaro possa assistir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. A informação foi veiculada pelo site da CNN Brasil, informação exclusiva deles, mas isso não é nenhuma novidade. Quem poderia imaginar que o Supremo seria tão benevolente e fosse aceitar que Bolsonaro pudesse viajar? Fala aí, Rodrigo Constantino. Essa era pule de 10, né? Pois é, né? Nenhuma surpresa. Acho que, se eu não me engano, já negaram 3 pedidos da defesa de Bolsonaro e é óbvio que não é um argumento jurídico. Bolsonaro não oferece nenhum risco de fuga, ele anda pelo Brasil todo, inclusive foi um dos cabos eleitorais mais importantes da disputa municipal, ninguém acha que ele quer fugir do país, né? É absolutamente ridículo isso. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deveria tomar cuidado com o seu cálculo político nessa escolha, porque se por um lado ele não quer que o Bolsonaro tenha esse gostinho de estar ao lado do Trump, de cacifar-se como o grande líder da direita latino-americana, junto com Javier Milei, nesse evento importante. Por outro lado, vai ficar muito claro para o mundo e, acima de tudo, para o Trump, o que realmente está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro tem uma relação próxima com Donald Trump. Donald Trump gosta de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está lá como seu porta-voz, como interlocutor, fazendo a ponte. O Trump é muito agradecido ao Bolsonaro por ter sido o presidente que mais tempo levou até reconhecer a vitória meio suspeita cá entre nós de Biden na última eleição, né? E eles têm um alinhamento político, ideológico forte. Então, se por uma questão de picuinha ou por um cálculo político o STF não devolveu o passaporte de Jair Bolsonaro e ele não puder estar nesse momento ao lado do Trump, de novo, né? O Trump vai ficar com um pouquinho mais de vontade de tentar se imiscuir dos assuntos domésticos do Brasil e tem instrumento para isso. Terá ao seu lado o Elon Musk, que também tem motivos muito pessoais até para reagir contra o que vem acontecendo no Brasil e, digamos assim, são 2 pesos pesados, né? Então eu se fosse o Alexandre de Moraes, pensando com a minha cabeça, né, minha imagem congelou. Eu não faria isso. Eu acho que eu também iria por aí. Gerson Gomes, tô aqui, você adivinhou que eu vim com a gravata em homenagem a Kamala Harris. Mas fiquem tranquilos, aqui no Bradock ela não vai aparecer hoje também. E o Bolsonaro? Que história é essa de impedir que Bolsonaro possa ir à posse do Donald Trump? Isso não é muita pobreza política, Gerson Gomes? Na verdade, essa questão do passaporte, eu tenho defendido que ela integra o kit ditadura e ela não se justifica na maioria dos casos, né? Veja que há políticos, por exemplo, e um caso para mim emblemático foi o deputado estadual lá do Espírito Santo, que quando foi preso, perseguido, recebeu o kit ditadura, de tornozeleira eletrônica, ficou na tribuna lá da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E eu me lembro que o capitão Assunção, ele foi proibido de deixar o espaço do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No caso dele, além de caçar o passaporte, ele não podia deixar o seu estado. Essas inovações que têm sido feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que todo e qualquer perseguido político no Brasil tem as suas redes sociais bloqueadas, ele não pode se comunicar pelas redes sociais, é obrigado a se recolher em casa. São medidas cautelares que extrapolam em muito
a razoabilidade. No caso específico do presidente Trump, que convidaria o presidente Bolsonaro, seu amigo, e como o Rodrigo falou, é claro, é notório que eles dois têm uma relação que transcende até a relação de chefes de Estado. O Trump já manifestou que gosta do jeito do Bolsonaro direto, de não ser muito afeito a firulas, aquelas firulas diplomáticas. Ambos são outsiders e, apesar disso, nós percebemos que o Trump tem consciência de que o que acontece no Brasil sofre um delay, uma defasagem de 2 anos. O Trump, ele sabe que ele foi eleito em 2016 e que o Trump da América Latina foi eleito em 2018. O Trump sabe que o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, também foi um voto de protesto da população contra o sistema. O Trump sabe que o Bolsonaro sofreu um atentado até de uma certa forma, um desespero, querendo não deixá-lo concorrer e assumir em 2018, e o Trump também sofreu um atentado que não tirou sua vida literalmente por milímetros. Então, ele sabe a perseguição política, ele sabe que ele sofreu uma tentativa de inelegibilidade com uma situação inédita de um terceiro pedido de impeachment, já quando ele já tinha deixado a Casa Branca, depois a justiça o persegue, ele tem a Polícia Federal, o FBI, invadindo a sua casa em Mar-a-Lago. São tantas as semelhanças que eu posso dizer, Serrão, que se o Alexandre de Moraes insistir com esse kit ditadura, ele vai ter o mesmo destino que aquela procuradora-geral de Nova York está tendo. Hoje vi entrevistas dela, cabisbaixa, dizendo que agora ela vai reagir, etc. Mas cai naquilo que a gente chama de caricato, é o exagero. As atitudes do ministro Alexandre de Moraes já são conhecidas aqui nos Estados Unidos, não somente por parlamentares, o próprio presidente Trump, mas principalmente pelo mainstream jornalístico. Todos já entenderam que o Brasil hoje vive um estado de exceção. E mantendo-se essas posturas, pelas declarações que eu já vi por aí hoje, Maduro, até vindo de países que a gente nem pensava, da China, todo mundo reajustando o seu dispositivo e o seu discurso. Eu acho que, como o Rodrigo falou, se eu fosse o Alexandre de Moraes, baixava a minha bola. Eu também. Senador Márcio Bittar, o Brasil está passando só vergonha internacional sobre esse esquema diplomático de Lula. O que pode acontecer se o nosso presidente Jair Bolsonaro receber um convite oficial, carinhoso do Donald Trump, chamando ele realmente para a posse, e o presidente Lula receber apenas aquele convite protocolar, tipo, olha, estou mandando, mas não quero nem que você apareça. Como é que isso vai ficar? E se o Supremo Tribunal Federal realmente negar a ida a Bolsonaro, a gente gera mais uma crise internacional para o Brasil? Bom, primeiro, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. O convidado do coração do presidente eleito Donald Trump, claro e evidente, não é o presidente Lula, é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu sou otimista. Eu estou, como eu disse no começo, muito feliz e animado. Veja bem, primeiro nós tivemos o resultado das eleições municipais no Brasil. Foi uma lavada. A esquerda foi colocada num canto de cerca, num ringue, num cantinho. É inquestionável a vitória dos partidos de centro e direita, conservadora. A agenda conservadora saiu extremamente vitoriosa nas eleições municipais. O PT saiu aniquilado praticamente. Agora, outro episódio que eu considero acertado, se o Constantino se lembrar, nós falamos disso da outra vez, eu acho que o presidente Bolsonaro acertou de novo ao puxar a liderança da bancada do PL na Câmara Municipal e no Senado da República para ter um protagonismo que não teve há 2 anos e colocar, tanto na sucessão da Câmara quanto no Senado, uma parte da agenda que nos interessa muito. Eu não tenho dúvida que nessa agenda está a questão da anistia a todos os presos políticos do dia 8 de janeiro. E agora, feliz e animado, porque vem uma vitória acachapante. Quer dizer, o presidente Donald Trump ultrapassou aquilo que nós podíamos considerar como ótimo. Ele ganhou nos delegados, ele ganhou no voto popular, mais de 5 milhões de votos, ele ganhou a maioria no Senado, a maioria na Câmara Federal.
E é inegável que a vitória dele influencia o planeta inteiro. E claro e evidente aqui no Brasil. No Brasil, nós temos quem ganha e quem perde. Claramente, quem perdeu foi o PT, o Lula e os seus aliados. E claramente, quem vence, quem se fortalece é o presidente Jair Messias Bolsonaro e os seus aliados. Eu não acredito, talvez vá na contramão dessa opinião, não acredito que o Supremo vá negar o passaporte para o presidente Bolsonaro. Porque, como disse o Rodrigo Constantino, nós sabíamos disso. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil e um pouco fora do país. Só que agora, quando o presidente Donald Trump entra, de certa maneira, nessa história, agora como presidente eleito, então se a Suprema Corte do Brasil continuar com essa imbecilidade, é uma coisa estapafúrdia, sem pé nem cabeça, como disse já o Constantino, o presidente Bolsonaro passou agora meses em campanha. Onde é que está na cabeça de alguém que tem risco de fuga? Não tem pista nenhuma disso e tudo mais. Então, ao negar, agora, nesse momento, vai ser uma luz internacional. Isso não vai ficar circunscrito ao Brasil e setores da direita, rede social, para que não vai ser luz mundial. Como é que se nega um convite desse? Então, eu quero terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro vai recuperar os seus direitos políticos, até porque isso já era insustentável, porque o sujeito subiu no palanque no dia 7 de setembro, porque fez uma reunião com o embaixador, ele tem os seus direitos políticos cassados, quando nós temos um presidente da República que foi denunciado, processado por 3 instâncias, condenado, inclusive a instância superior aumentou a pena da instância inferior. Hoje é o presidente do Brasil. Dia desses, o Zé Disseu também recebeu salvo-conduto. Então, por si só, isso já é insustentável. E o Centrão, ele cheira para onde corre a perspectiva de poder. E, na minha opinião, os últimos acontecimentos apontam claramente que a perspectiva de poder no Brasil está para a direita e não para a esquerda. Então, eu entendo que o ano que vem nós vamos votar a anistia no Congresso Nacional. Acertou o presidente Bolsonaro de compor com a Câmara e com o Senado e colocar a sua agenda, a agenda nossa, da direita conservadora, também nessa pauta, e não ficamos, como ele dizia, um zumbi. E eu tenho certeza que ele vai recuperar, ou por uma reforma do TSE, ou pelo Congresso Nacional, que terá que cumprir com a sua obrigação. Por isso, eu estou mesmo animado, feliz e muito animado. Não podia ser uma notícia melhor, uma vitória tão estrondosa como é. E com todas as semelhanças que tem, no caso dos Estados Unidos, com Donald Trump, com o Brasil, com Jair Bolsonaro. Isso é inspirador para nós. Muito bem, Constantino, é o efeito Trump, né? A liberdade é colateral a ele. Então o Brasil vai ter que sentir esse efeito, com certeza, né? Sem dúvida. Eu acho até contagiante o otimismo do senador Bittar, e tomara, né? Eu torço muito para que ele esteja certo nisso. Existem alguns paralelos, sem dúvida, e existem algumas diferenças. A lição que a esquerda brasileira está tirando dessa vitória cachapante, né, emblemática do Trump nos Estados Unidos, é que eles têm que agir para fechar ainda mais, né, para regular as redes sociais, não pode permitir o X, essa é a lição. Né? Olha aí o que acontece quando tem o X. Nos Estados Unidos não tem TSE, para que alguém possa virar depois e falar: eu derrotei o bolsonarismo, né? Nós derrotamos o Bolsonaro. Não existe isso. Então, é uma questão bipartidária aqui. Então, dentro do Partido Republicano, o movimento do Trump, o MAGA, ele conseguiu ser predominante. O Bolsonaro está tentando fazer isso, e até agora com um relativo sucesso, dentro do PL. A gente sabe que o PL não é um partido conservador bolsonarista, é um partido que aglomera muitos grupos distintos, de interesses distintos e às vezes até ideologias. O Bolsonaro está tentando, né, cacifar, como o principal cabo eleitoral do Brasil hoje, cá entre nós, está tentando cacifar essa liderança dentro do PL. Mas outro dia aí teve uma certa troca de rusgas, até porque o Alexandre de Moraes impede que eles conversem, o presidente do PL e o principal cabo eleitoral do partido, né, e presidente de honra. Então, é uma situação realmente muito esdrúxula. Eu quero crer, assim como o senador, que tudo isso está sendo percebido
pelo mundo cada vez mais e que agora mudou o jogo. Agora entrou, como eu disse, dois pesos pesados, o Elon Musk e o Donald Trump, com todos os instrumentos que eles têm na mão para essa disputa, né? Vazou na imprensa hoje, conversinha de bastidor, né, de que os ministros fizeram piada, estão num clima descontraído, quem vai ser o primeiro a perder o visto. Mas piadinhas à parte, se foram feitas ou não, a verdade é que o Brasil corre riscos de sanção econômica se seguir na direção do eixo do mal, que eles, como pessoas físicas, correm riscos. Tem lá o Magnitsky Act, por exemplo, lá que foi de um advogado russo que foi assassinado, e isso produziu ali um instrumento na mão hoje em dia do presidente, acima de tudo, dos Estados Unidos, que ele pode ir para cima de um ministro desses na física, e o sujeito deixa de existir no mundo real. Ele não pode mais ter uma conta em banco que opera nos Estados Unidos. Então, de novo, eu não acho que o clima está tão descontraído assim no STF de hoje. E eu espero que não, porque se eles tiverem juízo, repito, eles vão escutar o que está dizendo o senador, não tem nenhum argumento para manter essa punição esdrúxula ao Jair Bolsonaro, né? Mas a gente está lidando com algumas figuras ali que demonstraram total falta de racionalidade em suas decisões e empatia com o próximo e respeito às próprias leis do país. Não estamos no campo do direito, estamos no campo da política e esses ministros têm agido de forma política. Pois é, e política não é a praia deles. Deixa eu dar 2 avisos importantes aí pra gente, Cláudio. Primeiro, você já se inscreveu no nosso canal do Bradock Show? Inscreva-se, já temos mais de 500 mil de inscritos e a nossa meta agora é chegar a 1 milhão. Vamos para a campanha do 1 milhão. Sabe como é que você ajuda a gente na campanha do 1 milhão? Convide seus amigos para se inscreverem no nosso canal, a gente vai arrebentar e a gente está preparando surpresas para vocês, hein? Aguardem que a coisa vem. Já deixou seu like hoje? Também seu like é fundamental, vamos impulsionar o nosso programa, vamos arrebentar com a nossa audiência. Hoje é dia, não está aqui o lindo Vitor Brown, está o feioso Serrão, mas a gente dá um jeito desse programa continuar fantástico como você adora ele, porque o nosso conteúdo é imperdível, é o melhor programa da sua noite. E outro aviso fundamental, você já colaborou com o Bradock Show hoje? Por favor, pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na nossa página, faça a sua doação. A gente faz um jornalismo inteligente, independente, que não recebe jabá de verba pública. Então, a nossa grana, a nossa sustentação vem de você. Jornalismo colaborativo é no Bradock Show. Então, contamos com você. Assine, chame seus amigos para assinar e vamos dar a maior audiência do país no nosso Bradock Show. Vamos lá para mais uma pauta, hein? Essa também é interessante em cima do Trump. Donald Trump parece ter uma agenda clara. Questionado pela Fox News em 2023 se abusaria do seu poder ou se vingaria de opositores políticos, ele respondeu que não, exceto no primeiro dia. Trump prometeu fechar a fronteira e perfurar, num incentivo à produção de combustíveis fósseis, tudo o que puder. Depois disso, ele disse que não será um ditador. Até brincou que, na sua agenda, também estão incluídas deportar imigrantes ilegais, medidas sobre economia, baixando impostos e reduzindo tarifas inúteis, eliminar regulações climáticas, encerrar a guerra da Ucrânia, sem proibição de aborto, ele vai manter a decisão aos estados. Os estados terão soberania para resolver a questão. Também fará perdão a alguns manifestantes do 6 de janeiro, aquela invasão do Capitólio. E, essa é exemplar, vai demitir o procurador especial Jack Smith, que hoje, Gerson Gomes, já falou em dar uma recuada. Parece que ele vai tirar aí 2 processos contra o Donald Trump. Como é que é bom ganhar a eleição, né? Muda o jogo todinho, né? É verdade. A população aqui nos Estados Unidos tem uma grande expectativa de ver os seus problemas tangíveis, mais práticos, aqueles que foram desconsiderados pelo Partido Democrata durante os últimos anos, que dizem respeito à economia, a questão da inflação muito alta
e vários desses pontos que o presidente Trump promete endereçar estão nessa direção, tanto na questão energética, que tende a ter um reflexo em toda a cadeia aqui nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que quando ele deixa o governo, os Estados Unidos eram exportadores de energia e hoje são importadores. Ele fala sobre temas que têm a ver, obviamente, com a liberdade da população, mas quando ele toca na imigração e na deportação, em fechar a fronteira, em voltar ao projeto do muro, nós não podemos esquecer que os homens latinos, eles tiveram uma votação expressiva a favor da Hillary Clinton em 2016, também expressiva a favor de Biden em 2020, e agora eles ficaram quase 10% acima da Kamala Harris a favor do Trump. O que aconteceu com o homem latino que antes se identificava tanto com a pauta democrata? O que aconteceu foi que o seu emprego ficou sob risco. Levas de imigrantes ilegais desestabilizaram o mercado de trabalho, particularmente das classes mais pobres. A população negra votou com o Donald Trump em números maiores ainda do que os recordes da última eleição. Por quê? Porque a economia talvez seja uma das áreas em que seja mais fácil o eleitor identificar no que diz respeito aos seus trabalhos, à sua possibilidade de ascensão econômica. E a população negra percebeu que essa horda de imigrantes ilegais, de certa maneira, atacaram exatamente os interesses econômicos dos americanos de população afrodescendente, muitas e muitas vezes dependentes dos empregos que são disputados agora pelos imigrantes ilegais, completamente fora das condições normais e de justiça, de equilíbrio. Mas eu vou te dizer uma coisa, Serrão, de tudo isso que você falou, a reverberação para o Brasil, que para mim é direta, é a questão do 6 de janeiro. Não é à toa que há um paralelismo entre o que aconteceu na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro e, emblematicamente, com uma diferença só de 2 dias, no dia 8 de janeiro no Brasil. A correlação é óbvia. Houve aqui nos Estados Unidos, isso já está muito bem comprovado, uma articulação política e uma orquestração feita com a imprensa, com o mainstream jornalístico, com os meios políticos, para dizer que houve uma tentativa de golpe, Serrão. Você já ouviu essa narrativa? Dizendo que aqui houve uma tentativa de insurreição, acusando o presidente Trump, que inclusive encarou até um processo de impeachment estranho, né, depois de deixar a Casa Branca, e na verdade a finalidade era torná-lo inelegível, porque dizia que ele incitou o golpe. Você já ouviu essa narrativa? Eu tenho certeza que sim. E você que me assiste, eu quero te dizer uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, esse indulto ou essa forma de exercer justiça de pessoas que... Sabe o que essas pessoas fizeram e por que elas estão presas? Porque elas ouviram a tal de proposta de não persecução penal. Já ouviram essa proposta indecente, indecorosa aí no Brasil? Esses que estão presos são aqueles que fizeram acordos e se declararam culpados. Existem vários aí que estão nesse processo e que depois as imagens que começaram a ser liberadas mostraram que foi uma manipulação. Nós temos presença de agentes do FBI naquele dia, incitando a população. Tudo isso, Serrão, será revisto no primeiro dia. E você sabe que isso vai refletir no Brasil. Até hoje, nós temos aí um esforço, e eu quero dizer que esse esforço do senador Bittar é louvável, de brigar, lutar não só pela anistia, mas pelo equilíbrio, do retorno das relações entre os poderes e principalmente entre direita, esquerda, oposição e situação de maneira mais civilizada. Mas eu quero dizer uma coisa, existem brasileiros hoje sofrendo, nós temos mais de 2.000 famílias de presos e perseguidos políticos hoje no Brasil, que estão seguindo a mesma cartilha do que aconteceu no dia 6. E a correção de rumos que vai ser feita aqui deve reverberar para o Brasil. Essa semana mesmo, nós voltamos àquela questão do dia 8, porque vários estão sendo chamados agora para depor em algo que o ministro Alexandre de Moraes diz que agora sim ele vai conseguir fechar aquele quebra-cabeças da tentativa de golpe. Ou seja, continua insistindo. Nós temos o advogado-geral da União dizendo que é inadmissível
uma anistia porque tem que ser punidos. Existe o presidente da República que, naquele 1 ano do atentado, naquela cerimônia, que nós vimos os 3 comandantes de força ali cabisbaixos assistindo ao lado do ministro da Defesa, ele falando em vingança. Então, veja, eu quero te dizer, Serrão, que de tudo isso que o Donald Trump vai fazer a partir do dia 1º, o que eu tenho muita expectativa é que ele restabeleça a justiça e a verdade nos fatos do que aconteceram no dia 6, porque o que aconteceu no dia 8 no Brasil não foi acidental, não foi golpe, eu garanto, mas também não foi algo casual ou algo que aconteceu sem que tenha havido uma intenção por trás. E essa intenção, eu posso te afiançar, não foi desse grupo que está preso de tornozeleira eletrônica. Os que realmente depredaram e estiveram ali naquele dia agindo de má fé, com dolo, não foram presos, não foram para Papuda, não foram para Colmeia, Serrão. Ah, com certeza absoluta. Senador Márcio Bittar, então a gente tem um resgate aqui no Brasil. Se os americanos têm que resolver o seu 6 de janeiro, a gente tem que resolver o nosso 8 e 9, né? E teve o 8 e teve um dia seguinte, que foi o dia da perfídia, que foi algo assim hediondo para a história brasileira. E agora a gente já tem informações seguras de que o Supremo Tribunal Federal se prepara, tem tudo prontinho para dar o andamento ao processo que certamente vai tentar condenar Jair Bolsonaro com base no artigo 286 da Lei do Estado Democrático de Direito, que é o quê? Utilizar ou incitar as Forças Armadas para promover um golpe de Estado ou para que elas atuassem contra as instituições. Como é que se vê essa possibilidade? Há realmente esse risco? Como é que o Senado reagiria se isso realmente viesse a acontecer? Bom, primeiro que essa turma do Supremo Tribunal Federal é capaz de qualquer coisa, assim como a esquerda, eu não tenho dúvida. A história passado e agora, o que está acontecendo no presente do Brasil, dão provas disso. Então, são capazes de tudo. Quando eu digo que estou feliz e animado, não é porque eu acho que eles vão ter uma crise de consciência e ser menos hipócrita, porque nessa questão da anistia, uma das coisas que eu acho mais hipócrita, cruel, são pessoas que pegaram em armas, queriam implantar a ditadura do proletariado no Brasil e foram todos perdoados, todos anistiados. E você tem famílias e mais famílias de caminhoneiro, de pedreiro, que estão presos, mães, pais de família, e que nós sabemos que a maior fake news produzida no Brasil nos últimos 20, 30 anos é o Supremo Tribunal Federal dizer que no dia 8 de janeiro no Brasil houve uma tentativa de golpe. Isso é a maior fake news que pode existir. Na agenda que o presidente Donald Trump defende, eu não tenho dúvida que ele vai repetir o excelente governo que fez do primeiro mandato. Algo semelhante ao que o presidente Bolsonaro fez no Brasil. Nós enfrentamos pandemia, guerra, problemas climáticos, seca, e mesmo assim o Brasil terminou os 4 primeiros anos crescendo, com a taxa de inflação menor do que do próprio Estados Unidos. Nós tínhamos superávit, as empresas estatais passaram a dar lucro no governo do presidente Bolsonaro. Ele abaixou a carga tributária, tirou um monte de impostos e aumentou a arrecadação. Ele fez a mesma coisa que o presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos. Bom, então a economia norte-americana voltar a pulsar, voltar a crescer, é bom para todos nós, é bom para o mundo inteiro. Agora, nessa agenda, tem uma parte que me toca particularmente. Como eu falei da outra vez, eu sou um paulista de nascimento, mas tenho muito orgulho de representar e ser acriano desde os 10 anos de idade. A hipocrisia dos países ricos nessa questão ambiental não tem limite. Vamos dizer com clareza, o único país do planeta que, tendo potássio, minério, e não usa, não extrai, é o Brasil. Quer dizer, a Noruega, que banca o Fundo Amazônia, ela vive de petróleo e gás. 51% do PIB da Noruega é de petróleo e gás. O primeiro país que autorizou perfuração no fundo do oceano para extrair minério é a Noruega. E ela banca o Fundo Amazônia no Brasil para a militância das ONGs pregarem nos 4 cantos do país que o Brasil não pode fazer aquilo que a Noruega faz. A Inglaterra, 1 ano atrás, soltou mais de 100 novas licenças de perfuração de petróleo.
Ela própria anunciou no ano passado, na Semana do Clima em Nova York, que ela não ia cumprir as metas de redução de carbono que ela própria ajudou a implantar nas COPs que participou. Que mais? O Canadá banca a ONG do Brasil para elas trabalharem para aumentar a reserva indígena, a terra indígena. Não é preocupado com índio, coisa nenhuma, não estou preocupado com ninguém na Amazônia, nem no Brasil. A preocupação delas é preservar a venda do potássio que eles fazem para o Brasil. 25% do potássio que o Brasil importa vem de lá. Então, você ter um presidente norte-americano que coloca o dedo na ferida sobre essa questão ambiental, que não é... E eu sou daquela linha que entendo que a maior parte dos problemas ambientais que a Marina aponta, o ser humano não tem como mudar, tanto que agora ela está admitindo que fundamentalmente são fatores climáticos, mas na época do Bolsonaro a culpa era dele. Então, se os Estados Unidos puxam um exemplo, vão lutar para ficar mais uma vez autossuficientes em petróleo e gás, enquanto isso o IBAMA no Brasil, do mesmo governo, que é a mesma turma, porque na verdade o IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, isso tudo são agentes ligados a ONGs que recebem bilhões de fora, no que eu considero um crime de lesa pátria. Mas o IBAMA continua proibindo o governo atual a extrair petróleo na costa do Amapá, 500 quilômetros da foz do Amazonas. Então, eu entendo que essa postura do presidente eleito agora, Donald Trump, também nos ajudará primeiro que essa COP que vai ter aqui no Pará, que vai ser mais do mesmo, vai ser países ricos, esses que financiam essas ONGs, vão vir para cá para falar de tudo que é questão ambiental da Amazônia, deixar uma lista de tarefa para nós cumprirmos, prometer muito dinheiro para depois não cumprir, porque essa é a história, eles prometem e não cumprem, quando cumprem a migalha para o Brasil e vai parar na mão das ONGs, essa COP vai estar esvaziada. Essa neura desses radicais xiitas ambientalistas, com a eleição de Donald Trump, esse movimento se esvazia. A maior potência do mundo não vai participar. Só para terminar, a hipocrisia dessa gente é tão grande que, se fosse verdade que eles se preocupam de fato, por exemplo, com a emissão de gás carbono na atmosfera, qual seria o vilão deles? Qual seria o país a ser atacado? Não é o Brasil, que tem as leis mais restritivas. Ninguém tem o Código Florestal que o Brasil tem. Então o país seria a China, mas para atacar a China, aí eles não têm coragem. Então é uma turma hipócrita que tem prejudicado o Brasil imensamente. Eu considero que o maior assalto ao Brasil é o Brasil ter aceitado não dominar os recursos naturais, porque nós não dominamos, nós não mandamos na Amazônia brasileira, quem manda são os estrangeiros, e a eleição do Donald Trump passa a ser um grande aliado também nessa pauta que particularmente me toca muito. Rodrigo Constantino, antes de você sair, que eu sei que você tem um compromisso agora, vamos para a nossa próxima pauta, que o seu comentário nela é fundamental para a saideira. A implosão do esquerdismo identitário está seguindo a todo vapor, mesmo após a vitória acachapante do Donald Trump. Um militante de redação de extrema esquerda branco, lá nos Estados Unidos, afirmou que negros e latino-americanos são misóginos e racistas por não terem votado na Kamala Harris. Constantino, você se enquadra nesse xingamento misógino e racista porque não votou na Kamalinha? Ô Serrão, para misógino, machista, racista, nazista, até que o Trump começou muito bem, né? Ele escolheu a Suzy Wiles para ser a chefe do gabinete, né? Chief of Staff do seu governo na Casa Branca, a primeira mulher na história a ocupar esse cargo. Começou bem, né? Um misógino, machista, nazista, o Trump. Então, de novo, eu acho que o que essa eleição mostrou, e quando você olha o mapa por condado, é uma onda vermelha no país inteiro, com os pontos azuis que são pontinhos muito barulhentos, que ficam com essa lacração, com essa agenda woke, né, chamando os adversários de nomes, rotulando, nazista, Hitler. Mas na prática é o que o senador Bittar apontou muito bem aqui. É tudo um grande truque, é uma hipocrisia, é um instrumento para impedir a ascensão dos outros e tudo mais. Ninguém liga na prática para isso. O grande sucesso da estratégia eleitoral do Trump foi falar ao americano médio sobre as questões importantes,
criminalidade, fronteira aberta, guerras no mundo todo, inflação, enquanto que a Kamala Harris ficava falando de lacração, apoio de celebridade e aborto, 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 aborto. Então, de novo, né? Tudo bem, ela teve o voto de 60% das mulheres solteiras, talvez com 5 gatos, mas o povo quer saber de segurança, de trabalho, não quer que o filho vá para lutar guerra em tudo que é lugar do mundo que os democratas estavam criando. Então, chega de lacração, chega de hipocrisia, dessa agenda ambientalista, ONG histérica da elite, da turma de Hollywood. O povo está interessado em outras coisas. O povo quer progresso, prosperidade, uma mensagem de otimismo. O americano é otimista acima de tudo. Né? O americano não é derrotista e nem fica pedindo perdão pelo seu legado. A Kamala Harris, no feriado de Colombo, ela conseguiu virar e falar: mas temos também que pedir desculpas aos povos indígenas. Meu Deus do céu, isso é muito cansativo. Ninguém aguenta mais. Então, fica repetindo que todo mundo é nazista e tá aí o resultado, seus otários.